Olá, me chamo René Moreno e o tema diversidade, inclusão e educação inclusiva está 100% direto ligada ao meu pai. Meu pai faleceu em 2020, no meio da pandemia, aos 92 anos. E os últimos 5 anos, eu posso dizer que foram anos incríveis de relação pai e filho. Mas os outros 44 anos não foram assim. Muitas coisas aconteceram e muitas coisas me trouxeram prejuízos emocionais, financeiros e muitos questionamentos. Eu sou caçula de uma família de 11 filhos. Quando minha mãezinha me concebeu, ela tinha 43 anos. E por uma orientação do meu pai, avó, foi sugerido um aborto. Esse aborto pensando na saúde e na saúde debilitada da minha mãe naquele momento, e também já era o 11º filho. E isso foi tentado usando chás. E ela tentou a primeira vez, era contra esse aborto, mas ela fez, a pedido do meu pai e os avós, e tentou a segunda vez. E não aconteceu. E foi quando a minha mãe se posicionou e disse que essa criança viria ao mundo. Isso contrariou meu pai. Quando eu nasci, houve um desencontro eu e minha mãe. A minha mãe foi embora para casa e eu fiquei no hospital. Tempos depois, eu vou para casa e a minha mãe vai para o hospital. E isso houve um desencontro já no início da minha chegada ao mundo. Bom, eu sempre tive desencontro com meu pai. A presença do meu pai me gerava dor de estômago e nunca soube de onde vinha essa dor de estômago. Eu tratei com benzedores, curandeiros, coisas da época, médicos, e nada resolvia. Mas isso foi percebido pela minha mãe quando eu estava na presença do meu pai. Eu já contei aqui pra vocês que aos 9 anos eu queria ter um cavalo. Meu pai negou esse cavalo. E aí eu intuitivamente adestrei um porquinho. E essa história eu conto num livro. Porém, foi uma redação que eu escrevi ali entre 18 e 19 anos, com a ideia de reescrever a minha infância. Que a infância que eu queria era aquela que estava no livro. Porque de verdade, o que aconteceu foi que o meu pai matou meu porquinho. Isso trouxe mais distanciamento ainda. Dentro dessa sequência, eu voltei aos meus estudos aos 28 anos. Me formei. Sou o único formado, graças a Deus, dentro do grupo da família, dos 11. Meu pai não foi na formatura. E entre tantas outras coisas que meu pai foi me boicotando que eu nunca entendi. Com 23 anos, eu vendi o que tinha e o que não tinha e fui para a China fazer um curso de empreendedorismo. Meu pai nunca se interessou em querer saber as vezes que eu tentei contar para ele dessa viagem. E foram outras inúmeras vezes. Só que eu fui descobrir ao longo da vida que a pessoa, o meu pai foi fundamental. Na verdade, um avião, ele decola contra o vento e não a favor do vento. E eu então entendi que o meu pai foi o meu vento contra. Então, pai, do meu fundo do meu coração, perdão por não ter entendido e gratidão por tudo que o senhor me fez. O filme do Patch Adams, O Amor é Contagioso, na hora que ele é questionado lá no tributo, por que ele criou um hospital ilegal, e ele diz, alguém diz, e se alguém morresse no seu hospital? Ele fala, por que nós temos medo da morte? Nós temos que trabalhar questão da indiferença. E é isso a minha causa, trabalhar na indiferença. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, eu fui receber o diagnóstico de autismo, dislexia, o que ajudou em alguns entendimentos. E aqui fica o meu agradecimento. Então, a minha causa sobre a diversidade, a inclusão, a educação inclusiva está muito relacionada à questão do perdão e do agradecimento. Pai, perdão e gratidão. Ó Mestre, fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.